Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião semanal de programação da operação. Já de pronto, a Cristiane vai falar sobre as condições meteorológicas observadas e previstas para a próxima semana. Então, voltando. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar aqui com a avaliação das condições meteorológicas da semana do dia 14 ao dia 20, até o dia de hoje. Bom, essa semana a gente teve um predomínio dos sistemas atuando na região norte, nordeste e centro-oeste. A gente teve duas passagens de frentes frias que avançaram pelo Brasil no início da semana. No dia 15, no Rio Grande do Sul, e depois ela avançou rapidamente pela região litorânea até chegar ao litoral aqui da região sudeste, e uma outra no dia 17. Bom, essa passagem dessas duas frentes pela região sul não modificou a condição da precipitação nas bacias hidrográficas da região sul. A bacia que apresentou o maior total de precipitação foi a bacia do rio Iguaçu, Jusante Fora do Areia, e no trecho incremental Itaipu. E no dia de hoje, com a entrada dessa nova frente fria, a gente teve também a ocorrência de precipitação na bacia do Paranapanema. Então, mesmo assim, com essa atuação desses dois sistemas, a gente não deve mudar o quadro da região sul, que continua recessivo por causa dessa estiagem aí prolongada e a passagem dessas frentes frias só pela região sul, pela região litorânea. Na região nordeste e centro-oeste, a gente permaneceu com um quadro que já estava sendo observado desde a semana passada, a ocorrência de precipitação na bacia do Paranaíba, no Tocantins, ainda em pontos isolados, mas permaneceu essa precipitação, e também no São Francisco, Jusante e Sobradinho. Bom, um outro destaque aqui também é a bacia do Madeira. A gente viu a ocorrência de precipitação lá dentro da Bolívia no início da semana e depois ela se aproximando conforme as frentes iam avançando aqui pelo litoral da região sudeste, sul e sudeste, organizando mais a chuva dentro da bacia, se aproximando mais dentro do território brasileiro. Bom, essa condição também de ausência de precipitação e passagem dessas duas frentes frias só pela região sul fez com que o início da semana as temperaturas fossem bem elevadas. A gente começou a semana com as temperaturas elevadas no sul e no sudeste. Depois da passagem da frente, a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, que estava apresentando temperaturas muito elevadas desde a semana anterior, apresentou um declínio. De um dia para o outro, a temperatura caiu 8 graus e ela se manteve estabilizada a partir do dia 16, com temperaturas inferiores a 30 graus. Aqui na região sudeste, o destaque foi o Rio de Janeiro, que apresentou temperatura bem elevada, quase próximo dos 39 graus, antes da entrada dessa frente, e depois agora se estabilizou, mas ainda assim acima dos 30 graus. Na região nordeste, a gente não teve mudança da condição de temperatura. Essa ocorrência de precipitação aqui, essa baixa pressão que ficou atuando aqui no interior da região nordeste, fez com que, principalmente, a geração eólica sofresse um pouquinho. A geração fotovoltaica foi um pouco atenuada essa presença aí de nebulosidade, porque a nebulosidade estava restrita ao período da noite e madrugada manhã. Então, quando o sol nascia, a gente já voltava a ter um predomínio de céu claro. Então, a fotovoltaica não apresentou uma geração tão ruim quanto a eólica. Bom, essa aqui é o total acumulado, né, de forma resumida do que eu falei. O destaque aqui para o Madeira, para o Tocantins, para a bacia do Parnaíba, e aqui a passagem da frente fria pela região sul, que ocasionou chuva na incremental Itaipu, no trecho aqui de Jusante de Fora do Areia e na bacia do Paranaíba. Bom, para a próxima semana, o que a gente está com essa frente hoje aqui no estado de São Paulo, no litoral do estado de São Paulo, quase no Rio de Janeiro. Ela avança rapidamente aqui amanhã ela já está no norte do estado do Rio e depois ela já está no Espírito Santo. Então, a semana, o que a gente vê os três modelos aqui coincidindo, né, a presença da precipitação a partir de Minas, estão pegando a bacia do São Francisco, do Paranaíba, do Tocantins, parte da cabeceira do Grande, principalmente a cabeceira, menos a Jusante, e o Paraíba do Sul.
E aqui no sul, a gente começa a semana outra vez com um períodozinho de estiagem. A gente não tem uma mudança desse quadro aqui. Em contrapartida, embora a gente não tenha ocorrência de precipitação, esse ar seco aqui, que está mostrado pelo branquinho aqui na precipitação, ele está indicando que a gente tem temperaturas um pouco mais baixas do que ocorreram essa semana. A gente vai entrar uma massa de ar frio agora, que ela vai ficar pelo menos até quarta-feira. Isso vai fazer com que que a temperatura seja mais baixa. Em termos de temperatura, então, o que eu acabei de falar, o Rio Grande do Sul está em elevação, ele começa a apresentar elevação a partir de domingo. Santa Catarina, Paraná e os estados da região sudeste estão em declínio por conta dessa massa de ar frio que eu comentei. E no caso de Porto Alegre, embora comece a semana baixa, logo depois a temperatura eleva até por causa dessa ausência de precipitação. E esse ar frio e úmido que vai atingir Santa Catarina e o Paraná não atinge o Rio Grande do Sul. Essa mesma configuração que eu comentei no slide anterior de permanência da chuva aqui na região Nordeste, Centro-Oeste e Norte, faz com que a eólica e a solar estejam em declínio também. Então, a gente vai ter uma permanência aí da nebulosidade nesses estados. E com isso, e por causa também do avanço da frente, a gente tem um deslocamento do sistema de alta pressão para o oceano. Isso faz com que a geração eólica também tenha uma diminuição. Ok, Cristiane, obrigado. Agora o Hugo vai apresentar a previsão de vazões dessa revisão do PMO. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, apresentando a previsão hidrológica. Então, como a Cris falou, a gente está com pouca chuva no sudeste prevista. A gente tem um pouquinho de chuva no Paranaíba, mas não é um grande volume. A maioria do volume que a gente tem vai ficar mais para norte. Então, a gente tem um pouquinho de chuva no Grande nos primeiros dias. No Paranaíba, um pouco espaçado ao longo de todo o período, mas chuva bem fraca. Paranapanema só agora, aqui no primeiro e segundo dia. E Itaipu também. Então, a gente está acompanhando a ENA do Sudeste. A gente percebe que a ENA do Sudeste já vem em declínio aí desde o início de março, continua, e aí ela fica estável para a próxima semana, já em uma cara mais de recessão e fechamento do mês aí com o 39º maior do histórico de 90 anos, fechando aí em 100% da MLT. O Paranapanema, ele está muito próximo do regime do Sul, né? Então ele tá muito ruim nos últimos, desde aqui, a gente está vendo desde o início de janeiro, ele está muito ruim. E aí a gente está vendo que ele tem uma pequena elevação com essa chuva prevista agora, mas também só um dia de chuva, ele sobe rápido, desce rápido, não dá grande volume, só dá uma pequena elevação. E a nossa previsão aí é fechar em 40% da MLT, o terceiro pior do histórico, né? O Paranapanema também muito mal. O Paraná, ele também está em descida, que ele está apresentando tanto com propagação de vazão, quanto sem propagação, sem tempo de viagem, né? Sempre lembrando que a gente não usa tempo de viagem nas nossas vazões previstas, porque a gente reparte ela nas incrementais, que são as entradas do decomp. Mas para analisar aqui, a gente está trazendo algumas bacias do tempo de viagem para dar o hidrograma que realmente a gente acredita que vai acontecer. Porque quando a gente usa o tempo de viagem usa a vazão sem tempo de viagem, a gente tem essas quedas brutas, como a gente está tendo aqui no primeiro dia, que na verdade é só a gente está pegando toda essa água, está transladando até Itaipu, que tem uma ENA muito grande, então acaba acontecendo isso. Então a gente vê que tem uma recessão, mas essa recessão já vai suavizando aí nos próximos dias, né? Então a gente está com uma recessão, mas já bem mais suave. No Uruguai e no Iguaçu a gente não tem quase chuva, a gente tem um pouquinho de chuva, 5 milímetros, mas assim, essa chuva não é o suficiente para causar grandes elevações. Então a gente tem uma pequena elevação em termos de sul, isso aqui é uma pequena subida, a gente vê aqui uma subida bem maior, né? Então isso aqui é uma pequena subida para o sul, nada muito elevado. Então a gente está com 17% agora, uma previsão de fechar em 29%, o pior sul de todo o histórico. Então março está se configurando o pior março da história, do nosso histórico de 90 anos para o sul. A Bacia do Iguaçu tem essa pequena elevação, mas é muito pouco. A gente está saindo aqui de algo em torno de 750 megawatts para algo em torno de 1.500. É uma subida bem pequena porque a ENA está muito baixa. Então, qualquer chuva dá uma pequena elevação, mas a gente vê que a recessão já é bem forte. Ela já volta para o mesmo patamar. No final da semana, ela já está no mesmo patamar do que ela vinha observando. No Uruguai, a subida é menor ainda.
E aí, então, a gente nem tem... sobe um pouquinho e desce para um patamar também. Então, o Iguaçu tem um pouquinho mais de chuva, o Uruguai um pouquinho menos. Em termos, como a Cris falou, a chuva está mais para norte, então a gente vê um pouquinho mais de chuva no São Francisco, um pouquinho mais de chuva para o Tocantins, né? Então essa chuva vai ficando mais para norte. Ainda do Nordeste, então, continua subindo, ela deu uma estabilizada agora, mas agora com previsão de subida. Essa água que a gente teve lá, aquelas chuvas mais fortes entre as Marias estão chegando agora lá no Nordeste, então a gente está vendo essa elevação, o 35º maior do histórico. Então a gente está acompanhando aqui os postes, a gente vê que lá em Morpará e São Romão, São Francisco já desceu a vazão, já teve o pico, já está voltando para um escoamento mais base. Todos os postes já subiram, e agora que no último dia a gente começa um indicativo da afluência de Sobradinho começar a subir. Ela demorou mais um pouco, né, do que os outros postes, mas agora a gente está tendo um indicativo aí da subida da afluência em Sobradinho. Em termos do São Francisco, então, a gente tem essa elevação, né, a gente está vendo que a afluência já está subindo, já está tendo esse indicativo aí de subida para o São Francisco, o 34º maior do histórico, né, fechando aí nesse mês 101% da MLT. Em termos do norte, continua subindo, né, a gente está tendo aí uma subida típica do norte desde o início de janeiro. Agora a gente tá vendo a ANA andar de lado. Quando a gente for olhar o Tocantins, a gente vai ver que o Tocantins começou a dar uma flexionadazinha na ANA, então por isso que essa previsão aqui ficou meio que andando de lado. Então aqui já a gente consegue ver, tá vendo o que eu estava falando, o Tocantins deu uma inflexionada na subida, e aí ele começa a andar um pouco de lado para subir só no final da semana com essa chuva. E mesmo assim está prevendo aí o 30º menor do histórico. Em termos de distribuição das ENAs, a gente estava vendo aqui a região do Atlântico Leste estava ficando verdinho, né? Estava tendo chuva aqui, essa chuva parou, então a gente já começa a ver os tons de cinza e o laranjinha também. Então as únicas bacias que a gente já tem aqui é o Tocantins e aqui o Tapajós, né, que é o Telespires, e aqui em cima Curuaúna, que a gente está falando aí, onde está tendo mais chuva, que a gente mostrou, né, tendo bastante chuva perto de Tucuruí, isso aí acaba influenciando a ENA do norte. Em termos de nossa previsão mensal, a gente veio com o Sudeste em 117, foi para 111, 104, e agora 100% da MLT, fechando na média histórica o Sudeste, o 39º melhor. O Sul a gente veio descendo na PMO, revisão 12, agora ficando estável na revisão 3, uma subida de 1%, ficando estável aí com o pior Sul do histórico. O Nordeste a gente estava subindo 80, 101, 108, e agora deu uma pequena queda a 102% da MLT, o 35º melhor. E o Norte, desde o PMO até a última revisão, a gente vem subindo a nossa previsão mensal agora, ficando em 104%, passando os outros subsistemas, ficando com maior fechamento em termos de média de longo termo. Em termos de previsão do GVASP, do cenário do GVASP para o segundo mês, a gente tem aqui o Sudeste com a maioria dos cenários ficando, com a média dos cenários ficando em torno da MLT, e aí com uma dispersão aqui 30% acima, 30% abaixo da MLT. O Sul, com aquela dispersão muito grande que ele sempre tem. Então, a gente pode ter cenários a 220% da MLT e cenários a 9% da MLT. O Sul é muito difícil prever, é muito difícil gerar cenários para o Sul, porque poucos eventos de chuva conseguem mudar completamente a configuração da bacia. Então, a gente são bacias rápidas de solo muito raso, então que qualquer evento de chuva gera muito escoamento superficial, mas também a gente não armazena muita coisa no solo. Então, a gente consegue aí ter uma dispersão bem grande no Sul. O Nordeste também com uma dispersão um pouco grande, a gente tem bastante escoamento superficial, então isso pode dar um aumento na dispersão, porque como se ele tem um parpê um pouco mais longo, ele vê que janeiro, fevereiro não foi tão bem, fevereiro já foi melhor, mas janeiro não foi tão bem, fevereiro e março foram melhores, então dependendo do parpê que ele está usando, ele pode estar enxergando esse janeiro não tão bom, e aí ele pode aumentar um pouquinho essa dispersão aqui no Nordeste. No Norte, ele fica com os cenários dele, né, em torno aqui de 66%, todos abaixo, né, MLT. O Norte, ele está prevendo aí gerando cenários para o Norte um pouquinho abaixo, né, o melhor cenário um pouquinho abaixo da MLT e a média deles em torno de 70%, mas a gente vê que o Norte gera uma dispersão bem menor, né, o Norte já tem um comportamento mais padrão, é mais fácil você gerar cenários. Em termos de armazenamento de alguns reservatórios, então a gente tem aqui Três Marias praticamente cheio, com a R de 97%,
né? A gente está tendo uma recuperação também dos outros, Furnas deu uma recuperada boa, a gente está tendo até a Serra da Mesa um relatório maior, então um pouco mais difícil, demora um pouco mais, mas também recuperando. Então aqui o mês de fevereiro, o mês de março foram meses que choveu, então a gente conseguiu ter um recuperamento de armazenamento em todos os principais reservatórios. Em termos de AR, 2 subsistemas, então a gente está tendo esse aumento aqui do Nordeste, que a gente vem mostrando já há algumas semanas, e o Norte agora começou a subir mais, a gente começou a ter uma subida mais acentuada do Norte. Então o Norte te pega aí do início de fevereiro para cá, ele praticamente saiu de 20% para 60%, teve um aumento de 40% nesse tempo. E o Sul, a gente continua aí beirando os 20%, a gente continua com a política de reduzir o máximo possível a defluência do Sul, preservar os estoques, então a gente está conseguindo fazer o Sul aí manter esse em torno de 20%, que dado a criticidade do Sul, é muito importante conseguir manter esse armazenamento. Obrigado, Hugo. Agora o Pedro vai dar um panorama sobre a política operativa hidráulica nas principais bacias. Nas bacias onde há algum tipo de gestão. Boa tarde a todos. Dando prosseguimento à nossa apresentação, vou comentar um pouco a respeito da operação hidráulica dos principais reservatórios do SIM e das bacias que a gente tem participado de discussões em termos de gestão de recursos hídricos. Nesse primeiro slide a gente apresenta um panorama mais geral do que a gente acompanha, né? Tem a sala de crise da bacia do Rio Tocantins, de acompanhamento do São Francisco. Tá para ser criado um grupo de trabalho para tratar sobre a questão do Lago de Furnas. O GAOPS e GTAH do Paraíba do Sul, a sala de crise do Rio Paranapanema, a sala de crise recente agora do Sul, né, face a toda a questão, né, de escassez hídrica que foi comentado tanto na apresentação da meteorologia quanto da hidrologia, a sala de crise do Madeira, que a gente acompanha, né, a questão da operação dos 2 reservatórios que lá tem, e a sala de crise do Paranaíba também, que é uma nova sala que vai ser iniciada para tratar da questão da escassez hídrica também nessa bacia. Começando pela bacia do Rio São Francisco, a gente tem a Resolução ANA 2081 de 2017, que regula como tem que ser a operação de políticas de defluências dos principais reservatórios desse sistema. As reuniões, né, são realizadas mensalmente. Até agora foram realizadas 3 reuniões, e o que se tem definido até agora é a defluência mínima média, né, sempre é valor mínimo, lá em Três Marias em 150, e a defluência máxima média diária de 2.500, que as defluências lá estão, os vertimentos lá acabaram ficando altos, né, devido a esse panorama hidrológico que foi apresentado de grandes chuvas lá na região da bacia do Rio São Francisco. E em Xingó, uma defluência média mensal de 1.000 metros cúbicos por segundo. Todas as informações sobre a operação dos reservatórios da bacia do Rio São Francisco são informados, né, nos documentos que a gente publica no Sintegre. São documentos públicos, é só acessar o Sintegre, que lá você tem as informações dos informes sobre a operação dos reservatórios da bacia do Rio São Francisco. Na última simulação que foi feita, né, apresentada, foi feita no dia 19 de março, e a gente tem já Três Marias e Sobradinho com seus volumes úteis, né, chegando próximos ao volume de espera. E isso considerando os cenários, né, esses cenários de vazões afluentes, né, dessas novas previsões de chuva. E em decorrência disso, provavelmente para o próximo PMO serão revisados os volumes de espera de Sobradinho. Tá? Dá para ver pelos gráficos que está chegando bem próximo. Falando um pouco da bacia do Rio Tocantins, a gente tem como principal reservatório de cabeceira a Serra da Mesa, né, que a última simulação feita para a sala de crise no dia 3 de março, que também são reuniões realizadas mensalmente, ficou-se definido que a defluência mínima seria do reservatório, né, que a política de defluência mínima seria 100 metros cúbicos por segundo, e em condições normais essa defluência é de 300 metros cúbicos por segundo, que é o que foi acordado e a ANA determinou na Resolução 529 de 2004. Em função, né, de tentar recuperar, né, o reservatório de Serra da Mesa, para a gente enfrentar o próximo período seco e
E depois de avaliadas todas as questões ambientais, a ANA também autorizou que essas defluências fossem reduzidas para 100, que é o que hoje é praticado e está autorizado até o final de abril. A próxima reunião está agendada para o início de abril, no dia 7. Para a bacia do Rio Paranapanema, a gente vê que o cenário também de chuvas não está sendo muito favorável e as políticas de defluência que estão definidas, essa não tem regulamentação ainda, então são acordadas, né, nas ocasiões das salas de crise, nas quais tem a participação tanto do ONS, quanto dos agentes, quanto dos envolvidos da bacia. Né? E nessa ocasião, até então, o que se está definido é que para Jurumirim a defluência mínima e máxima é da ordem de 100 metros cúbicos por segundo, Chavante mínima de 100, máxima de 110, e Capivara, defluência mínima de 330. Claro que devido a questões energéticas, a necessidades de acordo com a demanda, essas defluências podem ser revisadas no decorrer do dia, né? E a gente tem aqui a última simulação que foi apresentada na reunião realizada no dia 13 de março, que a gente vê que num cenário médio, a gente terminaria Jurumirim com 44% do seu volume útil, Chavante com 42% e Capivara com 25%. Isso num cenário médio, né? As reuniões, devido a essa escassez hídrica da bacia, estão sendo realizadas quinzenalmente e a gente está com a próxima já agendada para o dia 27 de março. Para a bacia do Rio Madeira, a gente observa que desde o início de março as vazões afluentes, né, aos dois barramentos, tanto Giral quanto Santo Antônio, elas estão caindo de forma considerável, chegando ao dia de ontem, em Giral, registrar 26 mil metros cúbicos por segundo, e em função disso, os reservatórios eles iniciaram o seu repressionamento, começaram a subir os níveis de montante para chegar à cota máxima operativa. Giral atingiu a cota 90 no dia 16 de março, como pode ser visto no gráfico, e de acordo com a previsão que a SBR encaminhou, né, hoje para o ONS, eles estão com a perspectiva de continuar nessa cota pelo menos até o dia 24 de março. Para Santo Antônio, da mesma forma, né, com a queda das vazões a partir do início de março, eles também recuperaram o nível do seu reservatório, que chegou a atingir a cota mínima de 70,5, e eles já estão já estão prevendo, né, chegar hoje e continuar pelo menos até o horizonte do dia 24 de março, na cota 71,30, que é o máximo operativo. Lembrando que isso é função das previsões de vazão, que podem ser atualizadas, e em função disso uma regra de depressionamento pode ser ativada lá para eles não atingirem, né, os pontos de monitoramento. As reuniões da sala de crise da Bacia do Rio Madeira, elas estão com periodicidade quinzenal, e a próxima está marcada para o dia 25 de março. Para a próxima semana operativa, né, em questão de revisão de volumes de espera, a gente tem Marimbondo para 90% e São Simão para 95%. Lembrando que os relatórios, né, os informes de cheia são publicados diariamente no Sintegre, também público de acesso, tá? Acesso a todos. E as próximas salas de crise programadas, que eu não comentei muito a respeito, é do Subsistema Sul, que a gente, como viu, né, nas apresentações anteriores, que está com um grave problema de escassez hídrica, né, com os armazenamentos bem comprometidos, e a bacia do Paranaíba também em decorrência da escassez hídrica também. Obrigado, Pedro. Agora o Danilo vai fazer a apresentação sobre a previsão de carga diária. Boa tarde. Bem, a carga dessa semana ela foi marcada por duas situações. Tanto a elevação das temperaturas no Sudeste, o que impacta muito a carga no SIM, quanto a nossa crise atual, né, devido à pandemia. Eu separei aqui a situação da carga em 3 diferentes épocas.
Começando por sexta-feira, que nós estávamos numa semana bem típica, bem estável, e até sábado ali conseguimos obter bons desvios. Só que no domingo a gente tinha uma previsão de elevação da temperatura no sudeste, aumentamos a previsão e a carga já começou a não responder. Na segunda, nós ajustamos a previsão, o que fez a gente voltar a ter bons desvios novamente. Na terça, como a gente veio com uma segunda alta, a tendência era aumentar bastante na terça, por causa das temperaturas, mas já se nota que não houve uma resposta muito grande da carga, justamente pelas primeiras medidas que foram tomadas nos estados, fechando alguns estabelecimentos. Depois nós baixamos a previsão por causa dessas medidas e voltamos a ter um bom desvio. No entanto, na quarta-feira a gente teve o anúncio aí do fechamento de alguns shoppings em São Paulo, né? O que fez a carga cair bastante, assim como o que fez o nosso desvio também aumentar bastante. Nós tivemos uma carga alta essa semana, mas, ao nosso ver, a carga ficou alta simplesmente por causa da temperatura. A tendência agora é baixar ainda mais com o tempo. Então a gente vê aqui como ela se comportou até na quarta-feira. Nós tivemos um desvio máximo ali por volta do final do dia 16, de 3,49%. Até esse dia nossos desvios estavam dentro do aceitável. Nosso desvio máximo foi no domingo, porém domingo é uma carga baixa, né, que impacta pouco a operação. Nós tivemos um mapa de 0,84 na sexta, 1,06 no sábado, 2,33 no domingo, 0,97 na segunda, 1,66 na terça, que foi quando a carga começou a responder às medidas dos estados, e 0,79 na quarta. E aqui nós temos a situação da carga depois das últimas medidas tomadas, com o fechamento dos shoppings em São Paulo. Vê como o nível caiu bastante, mas o perfil não mudou. Nós estamos aguardando uma alteração no perfil, talvez ela fique mais parecida com o sábado, mas por enquanto ainda continua um perfil base. Só que a gente tem um problema aqui, que os modelos passaram a não responder de forma correta, né? Os modelos não vão responder esses próximos dias até eles se ajustarem a essa nova situação que a gente vive. Então, nosso desvio máximo horário foi de 4,42%, justamente na quinta-feira. E também na quinta-feira ocorreu o desvio percentual médio máximo de 2,43%. Isso equivale ali a 1.787 megawatt médio. Apesar dos problemas, nossos desvios ficaram razoáveis, 88,55% desses ficaram abaixo de 2,5%. Obrigado, Danilo. Agora o Fausto vai apresentar a previsão semanal de carne. Bom, boa tarde a todos. Vamos falar um pouco aqui da previsão semanal, pegando carona, inclusive, no que o Danilo já adiantou no diário, né, em relação à análise dessa semana que já se passou. Ele bem colocou que aqui no Sudeste nós tivemos aqui uma carga nessa semana
é bastante elevada em função de temperatura, apesar das primeiras medidas aí tomadas pelos governos e prefeituras de fechamento de comércio, algumas medidas severas em relação à circulação de pessoas, mas essa carga dessa terceira semana aqui no Sudeste ela foi elevada em função exatamente da temperatura. A questão do impacto do Covid-19, do coronavírus, ele está ocorrendo, já começou a ocorrer em todos os subsistemas. Adiantaram algumas medidas, outros ainda não. Mas isso já é evidente que isso já é reflexo, já está se refletindo no comportamento das pessoas e, consequentemente, no perfil de consumo. O perfil de consumo hoje ele está partindo para ser um consumo mais residencial, embora as pessoas usem também como home office, ela usa estando em casa, tem um uso também durante o dia de maneira acentuada. Então, o Sudeste teve essa característica essa semana de temperaturas elevadíssimas, inclusive chegou um dia 39 graus, no Rio de Janeiro, no dia 16. Acho que foi no dia 16, né? Então, isso é que eu tenho que falar dessa semana que se passou no Sudeste. A próxima semana, já considerando uma queda razoável, já tínhamos retirando aí, vamos dizer assim, o efeito de temperatura associado a esse clima, o que aconteceu na semana passada. A temperatura passa a ser temperatura, nós consideramos até normal, né, para o período, embora tenha uma passagem até a Cristiane já salientou isso, de uma frente fria aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, que pode ainda considerar que ainda vai ter uma queda ainda em função disso. Uma coisa importante é que, aliás, esqueci de falar nessa semana que está se encerrando hoje, é que o efeito de temperatura no Sudeste praticamente ele eliminou esse efeito já inicial das medidas restritivas do coronavírus, de circulação de pessoas, de comércio, funcionamento de comércio, etc. Então, não vamos nos tomar isso como base essa semana que se passou, por isso essa semana vindoura aí, das próximas 2 semanas, já estão considerando uma queda bastante significativa e vamos aguardar aí o que podemos acontecer daí para frente. Em relação ao sistema sul, ele teve uma pequena queda também, ele teve também umas temperaturas muito elevadas, estiagem, isso leva também a ter um fenômeno de bombeamento lá no Rio Grande do Sul, em algumas épocas, e sempre isso é uma carga bastante considerada, que sempre alimenta também o consumo e, consequentemente, isso veio ajudar também a contrabalançar esses efeitos das primeiras medidas restritivas aí em relação ao comportamento das pessoas em função do coronavírus. Bom, na semana seguinte, na região sul, essa semana que nós estamos projetando, a semana 4, é um período marcado aí por uma estação de outono, consequentemente são temperaturas mais amenas, né? Embora a Cristiane também já colocou ali que no Rio Grande do Sul deve ter uma elevação significativa da temperatura, o Rio Grande do Sul representa aí um pouco mais de 40% da carga do todo o subsistema sul. Previsão de temperaturas em Paraná e Santa Catarina um pouco mais amena, também alguma chuva lá, em função dessa passagem daquela massa, daquela frente fria, daquela massa fria de ar frio que ela colocou na apresentação dela. E, consequentemente, essas medidas aí de restrição de funcionamento de comércio, de modo geral, a vida das pessoas, que está mexendo com a vida das pessoas, vão se consolidando e isso deve também ter um reflexo. O estudo já está considerado, aliás, em todas elas já está sendo considerado isso,
A questão é conhecer, saber se como as pessoas, o consumo, a carga vai reagir a isso em termos de quantidade. No Nordeste, o Nordeste ele teve uma queda expressiva, né, em relação ao que tinha sido previsto. As temperaturas foram estáveis, não houve assim nada, a não ser a chuva, uma ocorrência de chuva de todos os dias da semana operativa em Fortaleza. É uma grande capital, então tem um peso significativo também na região. Então isso também contribuiu para jogar a carga para baixo. Tem 2 consumidores livres na região que tiveram uma redução em torno de 100 MW médio, e que não estava previsto. E, enfim, já mais os impactos aí das medidas dos governos contra a proliferação do coronavírus, também já está se fazendo efeito, já se fazendo sentir lá na região Nordeste. Evidentemente, somando isso tudo, teve uma queda bastante expressiva. Para a semana seguinte, já estamos considerando tudo isso, e mais ainda, quer dizer, a temperatura em si ela não vai mudar, continua estável, o que se espera, né, nada anormal. Aliás, a temperatura no Nordeste já tem pouco efeito na carga, a chuva é mais predominante, predomina mais quando a carga cai. E, enfim, mais essa consolidação dessas medidas restritivas também pode levar a carga a cair um pouco mais, e, consequentemente, nós estamos prevendo, em relação àquilo que tinha sido previsto, uma queda de 6%, como vocês veem. No Norte, o Norte particularmente, ele tem um efeito, quer dizer, os consumidores livres de geração bastante significativos, eles têm uma participação muito grande na carga, e também com Manaus, ele tem também separar o Norte entre os consumidores livres, Manaus, e o restante do Norte, porque em termos de carga são comportamentos diferenciados. Evidentemente que os consumidores livres têm tudo um particular em função da produção. Mas as temperaturas previstas são estáveis. Em Manaus, alguma chuva, né, ocorreu alguma... Prevista não, desculpe, isso é o que aconteceu. A precipitação de chuva em Manaus, temperatura não tem variação muito significativa, mas chuva lá tem efeito. E também teve redução de consumidor livre na rede básica, algo em torno de, se não me engano, 250 MW médio por aí. Então, mais os impactos, evidentemente, das medidas contra o coronavírus. E isso tudo aí fez também a carga ser um pouco mais baixa, embora alguma dessas medidas já estava sendo considerada na previsão anterior. E para a semana seguinte, também temperaturas estáveis, sem nada de anormalidade nas temperaturas, e simplesmente ainda uma consolidação ou um avanço das medidas restritivas contra o avanço do coronavírus. Bom, isso eu queria dizer para agora. Em relação, eu queria já dar uma informação. Sei que alguns podem perguntar, nós ficamos à vontade, foi quem à vontade para fazer as perguntas, mas em relação à revisão quadrimestral, que está em andamento, o prazo é até 30 de março para o PMO de maio. Estamos trabalhando junto com a EPE e a CCE. Primeiramente estamos trabalhando nos cenários, né? Cenários econômicos, basicamente o PIB. O PIB de referência de partida já é zero, ou seja, inclusive tem uma informação de que o governo já está apostando aí no PIB muito próximo de 0,2, alguma coisa desse tipo, bem próximo. Então, esse é o cenário já de partida de referência hoje, né? Então, esse já está acordado com a CCE e com a EPE. Agora, números, como eu falei, tendo em vista essa mudança da estrutura de consumo, isso tem que ser muito bem visto, muito bem estudado, principalmente nesse ano de 2020, até o final do ano, onde esses impactos serão muito, mas muito relevantes. Então, nós estamos estudando isso, mas no dia 30 de março, essa revisão será apresentada, ou os resultados, ou até dia 30 de março. 30 de março é o prazo de procedimento de rede. Esses números serão apresentados e divulgados aí para vocês. Calma, eu sei que todos estão
muito assim, ansiosos em saber resultados, mas evidentemente nós estamos numa situação absolutamente atípica e temos que ter muita calma e fazer esse estudo para errar menos possível, porque realmente está muito difícil fazer previsão daqui pelos próximos meses. Bom, boa tarde a todos. Fausto, só um instante, aproveitar a tua presença. Você já, de alguma forma, já respondeu em parte, mas eu vou relacionar as 5 perguntas que surgiram até então sobre questões de carga. A primeira, do Guilherme Oliveira, da Ampere. Quando deverão ser publicados os resultados da primeira revisão quadrimestral de carga para 2020? Irão considerar a previsão do PIB divulgada hoje? Qual cenário de mitigação de propagação do coronavírus será considerado nas projeções? Eu vou emendar logo a outra pergunta do Renato Dias Ferreira, do Banco Santander. Já há alguma perspectiva do impacto do Covid na primeira revisão quadrimestral de 2020? A da Daniela, da Matrix, Daniela Novato. O INSS já fez algum estudo de quanto as medidas restritivas devido ao Covid-19 podem impactar na carga de abril e maio? Do Tiago Gonçalves da Silva, da Ideal Energia. Como a previsão oficial de crescimento do PIB indo para 0,02% impacta na revisão quadrimestral da carga? E por último, até então, do Roger, só um instante, do Roger da Bolt Energy, a equipe econômica reduziu hoje a projeção de crescimento do PIB de mais de 2% para 0,02% para 2020, devido ao Covid-19. Como isso irá impactar na primeira revisão de carga quadrimestral, já que no planejamento anual a premissa de PIB utilizada foi de 2,3% para o ano de 2020. Bom, eu de certa forma já tinha comentado sobre isso. Surgiu mais uma aqui. Do Dejair, da Get Comercializadora. Na revisão quadrimestral da carga, vocês estão prevendo uma retomada do crescimento da carga, fim do impacto do Covid. Não, isso é uma pergunta, né? Vocês estão considerando uma retomada do crescimento da carga? Se sim, quando? Bom, deixa eu esclarecer. Nós começamos a trabalhar na revisão quadrimestral, já fizemos 2 ou 3 reuniões, se não me engano. Foram 2 com a equipe da IPE e a equipe da CCE, nós aqui do INSS, são as 3 equipes trabalhando. E o trabalho que foi feito, antes de semana retrasada, tivemos que jogar fora. Vamos começar do zero. A gente fez, em termos de cenário, evidentemente, que era 2,3, realmente está lá no trabalho que foi feito, e passa a ser 0. Então, o governo hoje divulgou 0,02, até precisa com 0,2, né? 0,02. Então, estamos indo bem, né? Estamos no mesmo caminho. 0 ou 0,02 não tem muita diferença para um economista, né? Para a economia como um todo, dadas as imprecisões. Isso, evidentemente, vai ser considerado, por isso que eu falei, não é só questão de mudança de cenário econômico, também mudança de perfil de consumo. Aliás, o Danilo falou isso na curva de carga, talvez mude um pouco esse perfil, e, evidentemente, também no perfil de consumo das classes de consumo que formam a carga, e até mesmo, talvez, algum impacto nas perdas globais, principalmente nas perdas de distribuição, considerando aí perdas técnicas e não técnicas. Então, isso está sendo avaliado, vamos avaliar com muita calma, e isso tudo, evidentemente, nós vamos divulgar dia 30. O prazo é dia 30, o prazo de procedimento de rede. Hoje o nosso diretor deu essa diretriz para se cumprir esse prazo de dia 30 com esse cenário para 2020 de 0. A partir daí em diante, nós não temos ainda um cenário definido. A EPE, com a sua equipe lá tem uma equipe boa lá de economia, está se avaliando isso, está estudando isso. Hoje tivemos uma teleconferência, né, e isso foi colocado que a semana que vem está sendo visto com muita atenção essa questão a partir do ano que vem. Quando essa retomada? Eu não posso dizer se a retomada vai ser daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não se pode dizer, até porque não se tem uma precisão quanto tempo essa crise ainda vai durar do ponto de vista dessas restrições que foram impostas às pessoas. Em relação à pergunta que foi feita de abril e maio, nós vamos fazer semana que vem o PMO de abril, desculpe. O PMO de abril, ele tem abril e maio. E, consequentemente, isso vai estar sendo avaliado também
para esses 2 meses, independente do que for feito para o período lá até 2024, que é a revisão que é a primeira revisão quadrimestral. Eu acho que eu atendi tudo, né? Mas de qualquer maneira estou à disposição se tiver mais alguma pergunta. Obrigado. Obrigado, Fausto. Existem mais algumas perguntas aqui relativas à Bacia do Rio São Francisco. Eu vou ler, todas também são parecidas, eu vou ler todas antes de responder. A primeira do Gabriel Rogato pergunta: o reservatório Sobradinho já está superior a 60%, passando a se enquadrar na área de operação normal. Desta forma, conforme a resolução da ANA, as defluências máximas serão liberadas? A do Renato Dias, do Banco Santander: há alguma previsão para se retirar as restrições de vazão máxima de Sobradinho em diante, dado que a energia armazenada da UHE Sobradinho já ultrapassou os 60%, faixa de operação normal? Do Celso Trombeta, da WXE: nessa semana, o nível da UHE Sobradinho ultrapassou os 60%, nível que levaria à faixa de operação normal. Conforme apresentado, as vazões afluentes da usina ainda estão em processo de elevação. Para a próxima semana, será feita a flexibilização das restrições hidráulicas do Rio São Francisco, considerando a faixa de operação normal? É uma pergunta. Eu acho que são essas. Bom, a gente já havia sinalizado em reuniões passadas essa perspectiva de ultrapassagem de Sobradinho até o início do mês de abril do limite de 60% do seu armazenamento, que caracterizaria ele entrar numa faixa de operação normal. O que muda com essa faixa de operação normal? Pela resolução, a vazão mínima passa a ser 1.100 metros cúbicos por segundo e a vazão máxima ela deixa de existir. Enquanto na faixa de atenção existe as curvas de referência que definem o valor máximo que pode ser praticado, acima de 60 essa defluência é livre. Como é uma bacia que está com um processo de gestão coordenado pela ANA, com a participação do ONS e diversos atores, esse assunto o ONS está discutindo junto à ANA sobre essa liberação dessa vazão máxima. Quanto à vazão mínima, não temos a menor dúvida que a vazão mínima passará a ser 1.100 metros cúbicos por segundo, vazão mínima diária. Agora, a vazão máxima mensal, pela resolução, estaria livre e a gente vai ratificar ou não isso até a reunião do PMO para informar os senhores e senhoras sobre essa modelagem através de um informe oportunamente. Agora o Juliano vai trazer os resultados dessa última revisão do PMO. Obrigado, Vinícius. Boa tarde a todos. Após a atualização da previsão de carga e da previsão de vazões para essa próxima semana operativa, ou seja, com relação à revisão 3 do PMO de março, os resultados que nós tivemos foram os seguintes. Com relação ao custo marginal da operação semanal dado pelo Decomp, tivemos aí uma certa estabilidade nos valores, principalmente quando a gente olha a região sudeste, valores médios aí em torno aí de R$100. Tivemos a estabilidade também no norte, mantendo esse custo marginal zerado. A região sul mantendo aí os valores também mais elevados, também relativamente estáveis quando a gente olha os resultados da semana anterior. E a principal mudança com relação ao custo marginal deu-se na região nordeste. A gente viu na apresentação do Fausto, houve uma redução significativa de carga. A gente trouxe aqui uma análise da variação do CMO. A gente sempre traz para o subsistema onde houve a maior variação. Então, para essa semana, como a maior variação do CMO deu-se na região nordeste, a gente trouxe essa análise de variação do CMO, mas eu já adianto então que o fato motivador aí mais forte que fez com que esse CMO reduzisse a zero, ou seja, ficasse equalizado com a região norte, foi a carga
da região Nordeste, que apresentou uma redução significativa, como a gente pôde ver na apresentação do Fausto agora há pouco. Com relação aos valores de energia armazenada, quando a gente olha aí ao final do mês, a gente percebe o Sudeste valores em torno de 50,6%, né? Valores um pouco inferiores ao que a gente apresentou na semana passada. Nordeste em torno de 80%, Norte 73%, e o Sul, aqui cabe uma nota, né? Uma ressalva, que esse resultado para a região Sul, ele não conta, obviamente, com o despacho fora modelo que está sendo efetivado para atendimento à região Sul, conforme o Pedro e o pessoal da área de hidrologia comentou, e já é de conhecimento de todos. O Sul passa por um momento extremamente difícil, né, com relação ao seu acompanhamento hídrico. Então, desde o começo de março está sendo feito um despacho fora do modelo, né, e que, portanto, ele não é representado nesses resultados. Então, aqui a gente traz apenas como referência esse nível de armazenamento do Sul ao final do mês, mas é esperado, obviamente, que esse resultado seja melhor, seja mais alto. Esses valores de custo marginal da operação, dado pelo modelo semanal, eles indicaram, então, para essa próxima semana operativa, valores de geração térmica referenciais em torno de 6.700 megawatts. Conforme eu comentei, a gente trouxe aqui a análise da variação do CMO para o subsistema Nordeste, onde houve a maior variação, né? Ele estava equalizado com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste na semana passada, e nessa semana zerou, ou seja, ficou equalizado com o Norte, onde a gente então pode perceber pelo resultado que o fato mais importante, né, o fato motivador dessa redução significativa no CMO da região Nordeste foi a redução de carga. Como a gente sempre traz, a dispersão aqui nos cenários, né, quando a gente olha o segundo mês, ou seja, para o PMO de março, a gente está olhando final de abril, a gente percebe aí a dispersão para a região Sudeste é mais baixa naturalmente. A gente vem trabalhando com valores que a gente vem revisando semana após semana, né? As MLTs aí da região Sudeste sempre giram em torno de 100%, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso é onde a gente consegue perceber no gráfico, então, que a gente vem saindo de alguns pontos um pouco mais baixos, mas a gente percebe, quando a gente olha final de abril, a gente nota uma dispersão aí do valor mínimo de 54% até um valor máximo aí de 66%. Quando a gente olha a região Sul, já é esperado uma dispersão maior, mas a gente nota, então, valores aí em torno de 14% até 63%. Indo para a região Nordeste, a dispersão é bem mais baixa, né? A gente vê valores aí entre 83% e 85%, e na região Norte também é uma dispersão bastante baixa. Há uma manutenção, né, agora desses volumes elevados, entre 75% e 81%. A gente também traz aqui para referência, a data ali está de 14 a 20, mas os dados eles são dessa próxima semana operativa, tá? As ofertas aí do Uruguai e da Argentina, Uruguai por parte da Eletrobras e da Enel, esses foram os valores ofertados, e da Argentina por parte da Enel, esses blocos ofertados para essa semana. Com relação às intervenções energéticas relevantes, sempre lembrando o nosso critério para a entrada de intervenções nessa nossa apresentação, basicamente são intervenções em unidades de geradores que alteram limites sistêmicos e intervenções em unidades de geradores de grande porte. Então, para a próxima semana, que se inicia no próximo sábado, então dia 21 e vai até a outra sexta-feira, dia 27, intervenção nas unidades 2 e 3 da UHE em Tumbiara, programados para os dias 21 e 22, sendo uma unidade geradora por vez. O teste de Black Start, né, ou de auto-restabelecimento no setor de 138 kV da UHE Jupiá, programado para o domingo, dia 22, e uma intervenção na unidade 1 da UHE Capivara, programada para o período de 24 a 28 do 3.
Aproveito então para lembrar, né? Na semana que vem aí teremos reunião na próxima quinta e sexta-feira, conforme nosso cronograma já publicado, reunião para o PMO, para a elaboração do PMO de abril, então dias 26 e 27, se não me engano. Só lembrando então que nessa semana, devido a toda essa condição em que todos estamos vivendo aí com relação ao coronavírus e tal, a reunião do PMO excepcionalmente não será presencial, será feita dessa mesma maneira que está sendo feita a reunião semanal, ou seja, a transmissão por streaming, com possibilidade de perguntas via chat. Tá? Fica o lembrete. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. Só um esclarecimento na resposta que eu fiz, que eu dei sobre Sobradinho, não sei se ficou claro para todos, mas vou só esclarecer de novo, ou esclarecer para essa questão. O fato de Sobradinho já estar acima de 60% não implica em nenhuma decisão operativa para esse mês. Pela resolução, as decisões são sempre a partir do nível observado no início do mês, no final exatamente na virada de um mês para o outro. Então, as mudanças da política operativa serão somente a partir do mês de abril. O Zé Augusto agora vai falar sobre os limites elétricos previstos aí para essa semana. Bem, boa tarde a todos. Vou iniciar então com as intervenções relevantes. Essa que já vem perfazendo desde o dia 9, vai até o dia 4/4, requer uma restrição de R seco, em torno de 6 mil, no momento não é uma restrição ativa, né, para recapacitação dos bancos sérios do circuito Serra da Mesa Samambaia 2. Em continuação, temos um serviço para o domingo, dia 21, sábado, de 11 às 17, Colinas, Miracema, circuito 3, que impacta no FNS, em torno de 2.600. Também é para verificar uma anomalia no reator em decorrência de uma concentração de gás acetileno. Essa é uma intervenção importante do empreendimento Mata Santa Genebra. Ela começou no dia 20, terminando na madrugada do dia 24, quando se dará então a energização da Araraquara 2 Itatiba, fechando também, por seguinte, a linha Itatiba-Bateias, e nesse ponto a gente vai conseguir elevar os limites de recebimento sul e também dos bipolos Madeira e Belo Monte. Continuação, temos um disjuntor em São João do Piauí, de 6 às 16, nos dias 21 e 22, que requer uma restrição de RNR, recebimento em torno de 5.500. Também pode ter algum tipo de restrição pequena. Hoje a gente está praticando no máximo 6.400, então uma restrição pequena para esse período de carga de sábado e domingo. Em continuação, temos o transformador de Adrianópolis, o T55, um serviço de reconexão de chaves seccionadoras, no barramento de 500 kV, e requer, por conta dessa intervenção, uma restrição, ou melhor, uma geração mínima em Norte Fluminense maior que 500 MW, no período de 0 às 6h30 do dia 21, sábado. Também, agora no T53 de Adrianópolis, de 7 às 17, no domingo, para sanar vazamento de óleo, também requerendo uma geração na UTE Norte Fluminense maior que 500. Em continuação, a gente vai ter uma intervenção lá no tramo oeste, e essa intervenção implica no fluxo nas linhas de 230 que interligam o tramo oeste ao sistema interligado em torno de 50 MW. Isso pode impactar a geração de Pimental e Curuaúna. A barra de Sapiaçu, já nos dias 21 e 22, que vai ser um serviço para montagem de barra flexível e associado a um serviço importante, a entrada da linha 500 kV Poções 3 Sapiaçu. Então, pode ser que seja necessário, e a gente vai monitorar uma inequação, a gente vai monitorar essa inequação, mas pode ser necessário que a gente tenha que gerar
Itapebi em maior que 300 no dia 21 e Itabebi maior que 150 no dia 23. Também em continuação de um serviço que começou na semana passada e que não terminou, que foi o lançamento do cabos da futura linha Campina Grande 3 Pau-Ferro, vamos ter que desligar 2 linhas de 230 kV, Pau-Ferro-Coteminas e Pau-Ferro-Campina Grande 2. Pode ser que a gente tenha que reduzir geração eólica de algumas subestações, João Câmara, Touros, e eventualmente despachar Termo Paraíba e Termo Nordeste. Nos dias 21 e 22, de 6h30 às 17h, também temos uma linha Olindina-Camaçari para substituição de um conjunto de cadeia de isoladores, eventualmente também para controle de inequações, seja necessário o despacho de Termo Bahia, Global 1, Global 2 e outras gerações térmicas na área. E, por fim, o conjunto aí para despacho térmico por razão elétrica na semana de 21 a 23 para a J. Lacerda. Considerando o ciclo de operação, a gente vai ter que ter um total de geração de 340, sendo que na usina, na máquina 7, 180, e nas máquinas 5 e 6, totalizando 180 também em 2 máquinas. Está errado esse número, né? 160, não, 340, está correto. Seria isso para essa semana operativa. Zé, tem algumas perguntas para você. De alguma forma você tratou, mas eu vou listar aqui. Acho que são 3. Uma que já foi no início da reunião, mas eu esperei agora, que é do Renato Dias Ferreira, do Banco Santander, sobre a operação do SIM para o Subsistema Sul. Para abril já será possível utilizar o limite de 10.500 no tronco Sudeste, Centro-Oeste, Sul, ou continua o horizonte para maio? Não. Não, só, eu acho que todas estão relacionadas ao recebimento Sul, aí você já responde todas na sequência. Do Erinaldo Farias dos Santos, da Urca Comercializadora. Em relação ao recebimento Sul, a partir do próximo PMO, já poderíamos considerar o limite do fluxo na casa dos 10.500 megawatts médios. E do Guilherme Oliveira, da Ampere, qual deverá ser a elevação do recebimento pelo Sul em abril em função da evolução das obras de transmissão? Os 8.800 previstos no PMO de março ou algum outro valor? Bem, como eu disse anteriormente, essas obras de Mata Santa Genebra, que começaram agora no dia 20, terminarão no dia 24, na madrugada de 24, e vai entrar a linha Araraquara 2 Itatiba, e por seguinte vai permitir também a inicialização de uma linha que já estava liberada, já estava desligada só por condição operativa, que é Itatiba-Bateias. Com a entrada dessas 2 linhas, a gente vai poder despachar até 10.500, ou melhor, a gente pode elevar o recebimento em torno de 10.500 para a região sul. É o que teríamos para o próximo, a partir do dia 24, caso essa linha efetivamente entre. Tá, como a pergunta envolveu o uso no PMO, eu vou pedir ao Juliano para complementar essa resposta. E como a gente vai tratar isso em termos de estudo de curto prazo do DECOMP. Oi, Vinícius. Só esclarecendo, então, como de rotina, a semana que vem vai ocorrer a elaboração da nota técnica de limites elétricos para o PMO, aí para o horizonte de abril e maio. E conforme o Zé Augusto falou, temos que ver aí a entrada dessas obras, as novas previsões, o que já entrou, o que ainda vai entrar, e aí com base nisso é que serão definidos os valores aí que serão utilizados nos modelos aí para o PMO, tá bom? Então aí na semana do PMO, como de rotina, existirá então a elaboração da nota técnica, que é o que nos nivela e nos dá os valores que
que a gente utiliza nos modelos. Tá? Só esclarecendo aí. Voltando à questão do São Francisco, a Natália Biondo, da Compass Comercializadora, pergunta: o valor de 1.100 de vazão mínima será considerado em todo o horizonte ou volta para o 800 metros cúbicos por segundo em algum período? Na verdade, quando eu falei que certamente será aplicado 1.100 em termos de programação diária, no modelo D100 e no Decomp no horizonte de 2 meses. Para olhar a modelagem durante todo o horizonte do PMO, a gente vai colocar isso no informe que nós vamos publicar assim que nós tivermos essa definição, porque isso se trata de uma modelagem, né? A resolução não trata disso, a resolução trata sempre do verificado no início de cada mês para ser aplicado naquele mês. O que vai ser usado no futuro é a partir de um entendimento do ONS, de uma avaliação do ONS desse contexto, e para representar isso nos modelos, isso vai ser tratado e a gente vai colocar no informe. Agora eu vou chamar o Leandro, que vai falar sobre a política operativa, para o balanço, né, da programação diária ao longo dessa semana e a política operativa para a próxima semana. Boa tarde a todos. Vamos lá, então, vamos fazer uma passagem aí, né, como foi a semana operativa que a gente está passando agora. Falando de programação e também dos resultados do D100, tá? Bom, nessa semana aí, de 14 a 20 de março, então, né, nesse slide está mostrando, a gente tem um comparativo aí de como foi o despacho térmico ali visto pelo Decomp, né, na cor ali alaranjada, e o que foi visto pelo D100 na cor azul ali, né? A gente pode ver que, como já esperado, né, tendo visto que o D100 tem uma discretização horária, né, e consegue ver melhor o horizonte curtíssimo prazo, a gente vê então que o D100 ele despacha menos térmicas ali, e especificamente para essa semana a gente pode tem um fato aqui que leva a gente a fazer uma análise, né? Teve 2 dias aqui no dia 17 e 18 que o resultado do D100 foi publicado, né, sem o unit commitment, né? E aí com isso ele acaba tendo um despacho térmico ainda menor, tá? Bom, continuando aqui, fazendo uma análise aí do despacho por regiões, né, hidráulico e térmico, especificamente falando aí para a região sudeste, então a gente vê que o D100, né, ele tende ali a chamar um pouco menos de hidráulica, porque ele, na sua representação, tem alguns limites ali, notadamente da região sul, também da região norte, que ele não consegue capturar bem, e acaba que na programação a gente faz essa correção, né? E a gente é obrigado a chamar um pouco mais de hidráulica aqui no sudeste para corrigir essa hidráulica que ele chama mais, às vezes, no sul, onde a gente está poupando, né, a energia hoje, e às vezes também ele na visão dele, ele consegue trazer um pouco mais do norte, que durante a programação a gente esbarra aí nesses limites, tá? Então, por isso, a gente é obrigado a gerar mais aqui na região sudeste, aqui na parte da hidráulica. O despacho térmico, né, o D100 também, ele acabou chamando mais megawatt ali. Isso daí se explica porque os agentes hoje eles têm a flexibilidade, né, depois na programação, no PDP, desculpa, eu falei entre D100 e PDP, né? No PDP, que é pós-D100, eles podem hoje ainda colocar ou tirar a geração na modalidade de inflexibilidade. E aí isso causa essa distorção vista aí da geração térmica para o sudeste. Bom, passando aqui para a região sul, conforme a gente havia mencionado, né, o modelo ele tende a chamar mais hidráulica do que aquela que a gente está realmente fazendo no pós-D100, né? Acho que ficou errado aqui, está D100, na verdade o D100 aqui em azul e aqui em laranjado seria o que é feito no pós-D100, tá? Então, na programação, a gente consegue fazer aqui uma otimização melhor do recurso, né, da região sul. Embaixo aqui, o despacho térmico lá da região sul, a gente vê que a gente está no pós-D100 com despacho térmico maior, basicamente por conta aí da decisão do CMSE, no qual
o ONS está autorizado a fazer o despacho térmico adicional, né, para preservar o armazenamento da região sul. Tá? Esse slide aqui mostra, né, os dias dessa semana, os valores que foram feitos aí de importação de energia lá através basicamente da Argentina. Tá? Dando sequência aqui para a região Nordeste, também a comparação aqui do que é feito, que o DECEM faz de despacho hidráulico e o que é feito no pós-DECEM. Tá? Então, a mesma coisa para a térmica aqui. Tá certo? Aqui para a região Norte, aquilo que a gente já havia mencionado, né, na rodada do DECEM, ele acaba enxergando que é possível, né, de utilizar mais o recurso da região Norte, e quando a gente chega na etapa de programação, a gente acaba tendo algumas limitações aqui que o modelo ainda não consegue enxergar. Tá? Para a geração térmica do Norte, não houve diferenciação nenhuma, basicamente foi o mesmo despacho. Tá? Aqui, esse slide mostra graficamente, né, como é que tem sido a política energética, né, praticada. Tá? A política energética hoje, né, e que deve se perdurar por algumas semanas, ainda é exploração máxima, né, da capacidade da região Norte. Né? O Nordeste aqui, com a operação do São Francisco fixa e variando com a geração da eólica. Tá? A região Sul, a gente está maximizando o máximo, né, sempre possível, a transmissão de energia para a região Sul, inclusive com a importação aqui, né, quando autorizada, de Argentina e Uruguai. Tá? Esse slide aqui mostra o despacho térmico, né, como é que foi contabilizado durante a semana, né, em cada uma de suas modalidades. Acho que aqui o que a gente pode salientar, né, seria aqui algum despacho por razão elétrica, que foi basicamente a geração ali para controlar o carregamento de Nova Iguaçu. Tá? Basicamente a usina seropédica. Acho que o ponto de destaque seria esse aí para esse slide. Tá? Aqui um comparativo, né, dos CMOs, especificamente esse aqui para o dia de ontem, né, dia 19, para a região Sudeste e região Sul, né, do DECOMP, né, que é o CMO semanal em verde, e o que seria o CMO horário aqui do DECEM em alaranjado. Né. A gente vê que aqui na região Sul, o DECOMP no período de carga leve, ele vislumbrava ali uma redução do CMO, e quando a gente roda o modelo de patamar semi-horário, o modelo, vendo já a necessidade de preservar o armazenamento da região Sul, ele mantém o CMO elevado aqui. Tá? Dando sequência, aqui a gente tem o CMO também da região Nordeste, né, para o dia 19. Houve uma pequena variação aqui, basicamente em carga leve, né, que o DECEM ele enxerga, né, basicamente quando a eólica está alta, cai aqui o CMO, já é esperado, né? E aqui para a região Norte, praticamente zero aqui ao longo de todos os patamares, e para o CMO semanal e também para os patamares aí do DECEM semi-horários. Nesse slide aqui, a gente tem um comparativo também do dia 19, né, do resultado do DECEM para as barras aqui, localizadas geograficamente, mostrando, né, aqui ao lado esquerdo a gente tem um patamar de carga leve, do lado direito aqui na tela a gente tem um patamar de carga média, né, e o que a gente pode ver é que para a região Sul o comportamento dos CMOs aqui pelo DECEM, ele praticamente não houve variação, né? O modelo está enxergando que há necessidade realmente de mandar energia para a região Sul, e então ele mantém os CMOs elevados aqui, basicamente toda a região Sul. Já lá no Norte e Nordeste, a gente vê que em período de carga leve, o modelo realmente ele enxerga, né, a redução aqui dos CMOs das barras. Tá? Acho que outro ponto que a gente pode destacar também seria aqui, né, esse CMO bem elevado aqui, mais para a corzinha vermelha, que é exatamente o que já foi colocado antes aqui nas outras apresentações, na região ali de Bateias. Né? Hoje a gente está tendo um gargalo ali naquela região, o que acaba fazendo com que o preço ali naquelas barras se elevem. Tá? E
a gente espera que isso aí vá haver uma atenuação à medida que forem entrando aquelas obras que o José Augusto comentou na apresentação dele aí. Aqui é só uma visão, né, de cada patamar semi-horário aí, como é que está o comportamento aí dos recursos aí e da demanda para cada meia hora do dia, para a região sudeste na parte superior, para a região sul na parte inferior aqui. Né? Conforme a gente já viu, a gente pode ver então, que a região sul é bastante demandadora de energia, né? O sudeste um pouquinho exportador, o nordeste ainda importador, e quem está bastante exportador, como já foi dito também, é a região norte. Tá? Dando sequência aqui, a gente tem uma visão aqui de todo esse mês, né, até o dia de ontem, né, dos recursos aí que a gente tem de geração térmica, solar, hidráulica e da carga aí para cada... Perdão, está desde o dia... Isso, correto. Obrigado, Vinícius. Então está desde o dia 1º de janeiro aqui até o dia de ontem, dia 19/3. Para a região sudeste nesse slide aqui. Aqui seria só essa semana, então, operativa, né, também para a região sudeste. Região sul, tá? Ou seja, já temos aí praticamente todo o trimestre bastante exportadora, né, ou importadora a região sul, e as demais regiões suprindo, né, essa demanda da região sul. Aqui para a região sul também para essa semana operativa. Região nordeste. O que a gente pode ver, né, aqui a variabilidade aqui, né, da geração eólica aqui em verde, né, e normalmente quando tem essa variabilidade leva aqui muitas vezes a necessidade de investimento ali, ou um maior investimento nas usinas da região norte. Aqui a semana para a região nordeste. Aqui a região norte, né? E assim, o bom de se notar nesse slide aqui é que, como a gente tem todo o trimestre, né, é como é que evoluiu aqui a geração, né, das usinas da região norte ao longo desse trimestre. Quer dizer, a gente vê que, à medida que a gente foi aumentando as vazões, a gente foi conseguindo e explorando mais o recurso ali e enviando mais energia para a região sul. Aqui a semana operativa para o norte. E é isso. Ok, obrigado, Leandro. Obrigado. Tem uma questão que eu vou pedir para o Juliano aqui responder, mas antes disso, aproveitando essa apresentação do Leandro, só dar uma informação. Hoje de manhã ocorreu uma reunião semanal do CMSE, reunião que tem monitorado a decisão do despacho térmico adicional para a região sul, e nessa reunião foi decidido manter essas opções de despacho térmico adicional das térmicas brasileiras no sul, com CVU até a usina de Araucária, até o CVU da usina de Araucária, e manter a possibilidade de importação de energia da Argentina e do Uruguai sem substituição de energia. Só o Juliano mostrou um pouco antes as ofertas de geração por parte do Uruguai e da Argentina, e os valores do Uruguai não são competitivos, pelo menos não foram competitivos em relação ao CVU de Araucária. No entanto, a Argentina, a partir do bloco 2, foram 5 blocos, né? Do bloco 2 ao 5, eles foram em valores competitivos, e o fato do primeiro bloco estar com valor superior não implica em que a gente não possa explorar esse recurso de substituição de geração, esse recurso de importação de energia da Argentina. Vou colocar a pergunta agora para o Juliano. É do Gabriel Godinho, da Nova Energia. Caso a vazão defluente em Xingó seja liberada, será possível ligar o CAG das usinas do Nordeste? Se sim, ainda se fará necessário reduzir o limite de escoamento no RNE, deixando a folga para a transmissão de energia? Ô, Gabriel, boa tarde. Ele deve estar se referindo a gente considerar a RPO com relação ao recebimento Nordeste.
Vamos só lembrar, né? Essa representação foi uma solicitação da ANEEL, que a gente tem feito nos últimos PMOs, e que, para tanto, para a gente deixar de representar, não há uma relação direta e imediata do tipo algo, ligamos o CAG, deixamos de representar. Não. Como foi, mais uma vez lembrando, houve uma solicitação da ANEEL, então a gente vai levar essas questões operativas, vamos dizer assim, novas, e vamos levar ao conhecimento da agência, e se for determinado que a gente tome alguma outra medida, ela será realizada. Mas até a gente ter a anuência da ANEEL com relação a esse assunto, a gente não muda, nós não podemos mudar. Então, só para deixar claro, nós vamos levar ao conhecimento da ANEEL essa mudança no ponto de operação, e assim que a gente tiver alguma novidade, a gente deixa claro para todos. Ok, obrigado, Juliano. Eu tenho apenas mais uma pergunta, antes da gente encerrar. Fausto, você está ouvindo? Eu vou ler aqui a pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. Hoje a carga está vindo uns 7 gigawatts abaixo do verificado nos dias anteriores, evidenciando que o país está parando. É possível esperar que a carga da semana que vem tenha um comportamento similar ao ocorrido durante a greve dos caminhoneiros? Qual seria o impacto na operação? Bom, boa tarde, Alessandro. A carga de hoje, a carga da previsão, a previsão de carga da programação é feita diariamente, né? Hoje nós esperávamos certo impacto, mesmo assim ainda caiu um pouco mais, principalmente no sul. Não me recordo aqui exatamente da greve dos caminhoneiros, quanto foi o impacto, foi por uma semana ou duas, não sei comparar, tá? Em relação à greve dos caminhoneiros, teria que levantar os dados, os números para fazer essa comparação. Mas com certeza, como nós já fizemos essa previsão para a semana, né? E estamos no dia a dia, na programação, carga para programação, nós vamos fazendo, acompanhando o dia a dia. Ô Alessandro, isso é um fato novo, absolutamente inédito, que nós não temos assim um passado, mesmo a greve dos caminhoneiros. Você até lembrou bem, vou pedir para dar uma comparada, não sei te dizer assim de antemão, mas nós estamos na nossa cabeça assim, é um fato novo, dia a dia nós vamos acompanhar. O Danilo até acrescentou aqui hoje, os modelos matemáticos não respondem imediatamente a esse tipo de comportamento, esse tipo de fenômeno. Ele não consegue, né? Eles demoram um pouco para aprender, entre aspas, né? Em relação a isso. Tanto o STLF, que a gente usa muito, mesmo os nossos modelos próprios internos. Entendeu? Então, em relação à comparação, não sei, mas pode ficar tranquilo que, em termos de carga para programação diária, está sendo olhada com carinho, dia a dia, até por essa mudança de perfil de consumo que está acontecendo com o crescimento substancial do consumo residencial. Obrigado, Fausto. Nós não temos mais perguntas. Eu só queria dar uma informação. Essa reunião semanal a gente tem feito agora sem a participação. Na verdade, já tínhamos uma participação muito pequena dos agentes. Desde da semana passada, nós estamos fazendo essa reunião apenas aqui com os profissionais do ONS. Tendo em vista a perspectiva de crescente limitação de deslocamentos e a política do ONS de colocar seus empregados sempre que possível trabalhando em home office, estamos aqui com processos de tempo real e de programação diária presenciais, mas não todos os processos, a maioria dos processos, cerca de 85% dos empregados do ONS, estão hoje trabalhando em home office. Então, para a próxima reunião semanal, que vai ser só no dia 3 de abril, né, nós estamos buscando viabilizar uma outra forma, que não é essa aqui, que na pior das hipóteses seria disponibilizar a apresentação para vocês, para todos os usuários, no site do ONS, como é feito hoje, mas nós teríamos um tempo para todos olharem a apresentação, encaminharem perguntas e a gente abriria um fórum para responder essas perguntas. Isso seria na pior das hipóteses. Vamos buscar ainda
ainda alguma alternativa para apresentar essa apresentação múltipla que nós fazemos à distância. A gente informa isso mais à frente. Para o PMO, também vamos avaliar essa não a alternativa de disponibilizar documento e fórum, mas essa alternativa de nós realizarmos a reunião do PMO sem a presença dos profissionais do ANS aqui no escritório central. Não temos ainda essa definição, mas vamos informar também. Mas para todos aí talvez seja de uma forma quase que transparente para vocês. Só não estaremos aqui no auditório, mas estaremos à distância, cada um apresentando um aspecto aí dos resultados do PMO para o mês de abril. Mas tudo isso se mantém informado aí olhando o site do ANS e o Sintegre, que nós informaremos. Um abraço a todos, um bom final de semana, todos aí se cuidem nesse momento difícil. Um abraço.